Explodiu mais uma grande bomba do Ministério Público dentro do Corinthians. Executivo de futebol Marcelo Paz confirmou o acordo para a rescisão do contrato do volante José Martínez e após a vitória do Timão sobre o Bragantino por 2-0 na Neoquímica Arena, o treinador Dorival Júnior falou em evolução muito grande. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após grande vitória do Timão sobre o Bragantino na Neoquímica Arena. O Dorival falou em evolução muito grande. Finalmente, conquistamos a primeira vitória no Campeonato Brasileiro 2026. Recebemos o Bragantino na noite da quinta-feira, 12 de fevereiro, um jogo difícil contra uma equipe que nós havíamos perdido por 3-0 na segunda rodada do Campeonato Paulista. Conseguimos fazer um grande jogo, vencemos por 2-0. Gols marcados pelo Gabriel Paulista, zagueirão de cabeça após cobrança escanteio do Garro, e o Matheus Bidu aproveitando sobra após uma grande defesa do goleiro do Bragantino, uma finalização do Yuri Alberto, vitória por 2-0, primeiros 3 pontos na competição nacional. Depois do jogo, em entrevista coletiva, o Dorival analisou a vitória e falou em evolução muito grande, principalmente depois do que aconteceu no derby. Vamos para as palavras do Dorival. Processo de evolução muito grande. Isso tudo para nós em razão das dificuldades da última partida, daquilo que nós jogamos e talvez tenhamos deixado de fazer o resultado que seria fundamental. Hoje precisávamos muito desse resultado, com uma boa atuação. Procuramos o gol a todo momento, tendo iniciado com alguns desacertos. No reajuste, retomamos as condições da partida. Então, o Dorival, principalmente fazendo a comparação pela falta de eficiência que nós tivemos no derby do último final de semana, que infelizmente perdemos em casa, recebemos o Bragantino, que é uma equipe forte, uma equipe difícil de se jogar contra, vencemos por 2-0. O Dorival considerou uma evolução muito grande da equipe. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: o Dorival ele analisa uma evolução grande, pelo menos na minha interpretação, relacionada às oportunidades criadas e, claro, o Corinthians marcando o gol. O primeiro gol marcado foi de bola parada, aí é um Corinthians se aproveitando de algo que vem melhorando muito ao longo dos últimos meses. Jogada aérea, cobrança de escanteio, zagueiros, principalmente a forma que o Gabriel Paulista marcou o gol. O Gabriel Paulista marca de uma forma atacando a bola. Então isso é sempre uma jogada ensaiada. O Garro cobra o escanteio, aonde o zagueiro sabe que a bola vai, ataca a bola e faz o gol. O segundo gol, Matheus Bidu dentro da grande área, aproveitando uma sobra de uma finalização do Yuri Alberto, e acaba marcando o segundo gol, o gol que decretou a nossa vitória. Então o Matheus Bidu, um lateral esquerdo, dentro da grande área, aproveitando uma sobra. Então é um Corinthians que vai subindo cada vez mais as suas linhas e vai cada vez mais sufocando o adversário em seu campo de defesa. Nessa questão concordo com o Dorival, o Corinthians vem evoluindo, principalmente na forma ofensiva, se comportar dentro de campo. Agora o que precisa evoluir é a efetividade dos homens de frente. Corinthians tem, por exemplo, Yuri Alberto e Memphis lá no ataque. E quem marca os gols, um zagueiro de bola parada e um lateral esquerdo aproveitando sobra do próprio Yuri Alberto. Então acredito que com essas correções, o Corinthians, a partir do momento que os atacantes conseguirem ter as suas eficiências, aí o Corinthians será uma equipe muito mais perigosa, uma equipe que podemos considerar aí caminhando por uma evolução realmente muito grande, conforme o Dorival falou. Uma grande vitória contra o Bragantino, volto a dizer, uma equipe muito difícil de jogar, mas ainda, claro, o Corinthians ainda tem muito a evoluir. E agora vamos falar sobre confirmação de acordo. O executivo de futebol do Timão, Marcelo Paz, confirmou acordo para rescisão contratual do volante José Martínez. Os últimos dias foram de dúvidas em relação
ao Martins. Martins, que aconteceram todos aqueles detalhes, voltou depois de mais de 30 dias da reapresentação do elenco, teve problema com seu passaporte. Finalmente o jogador voltou no último sábado e tudo aquilo que acompanhamos, sentindo dores no joelho, realizou exames na última segunda-feira, dia 9, e tivemos informações que o Martins está com uma lesão de ligamento cruzado, uma das mais graves para atletas, e aí começamos a receber as informações de uma possível rescisão. Primeiramente, o Corinthians tentando uma rescisão por justa causa, não encontrando questões jurídicas, o Marcelo Paz disse ao contrário, e aí o Corinthians caminhando para uma rescisão de contrato. Eu avisei vocês no vídeo da quinta-feira, dia 12, que alguém iria dar explicações sobre o caso Martins, muito provavelmente seria o Marcelo Paz, e foi o que aconteceu. Depois da vitória contra o Bragantino, o Marcelo Paz abriu a entrevista coletiva do Dorival, confirmando acordo com o volante venezuelano. Vamos para as palavras do Marcelo Paz. Todos sabem da situação de dificuldade que tivemos no início do ano, do não retorno dele. E quando houve o retorno, com a lesão, conversamos internamente, diretoria, departamento jurídico e departamento médico, sobre que medida deveria ser tomada. Entendeu-se de fazer um acordo amigável, está em tratativas finais. O Corinthians teria a possibilidade, tinha fatos para fazer uma rescisão indireta, término de contrato unilateral, mas nós optamos por algo amigável e conversado. Entendo o lado humano do jogador e o legado que deixa no clube. Quando o Martins esteve aqui, honrou a camisa, porém, a questão disciplinar está acima. O clube não poderia deixar passar batido uma situação como essa, que vai contra o clube pensa, de comportamento, de conduta, de como honrar as coisas do Corinthians. Decidiu-se por um acordo que está em tratativa final, mas já conversado entre as partes. Então, Marcelo Paz confirmou um acordo de rescisão amigável com o José Martins. Ele disse que o clube tinha a opção de um acordo unilateral, uma saída do Martins por justa causa, mas acabou optando pelo acordo amigável, o melhor caminho. A minha opinião quanto a essas palavras do Marcelo Paz é a seguinte. Primeiramente, eu concordo totalmente com o Marcelo Paz na questão de fazer um acordo amigável. Estamos falando de um Martins que, por mais que tenha tido comportamentos totalmente contrários, dentro de campo ele representou. E outra questão, não valeria a pena o Corinthians entrar em uma briga judicial. Eu avisei vocês que quanto à questão de rescisão por justa causa, seria muito difícil acontecer. Por quê? Porque o Corinthians teria que ter muitas provas contra o Martins que realmente o Martins se machucou de uma forma assim que ele poderia ter evitado totalmente. A questão do documento, o Martins teve, nós sabemos os problemas que tiveram na Venezuela. Ao meu ponto de vista, com todo o respeito ao Marcelo Paz, o Corinthians não tinha embasamento jurídico para romper o contrato do Martins. Isso é uma opinião minha. Nem entender de parte jurídica eu entendo, mas sabemos, de repente, o Corinthians vai lá, rescinde o contrato do jogador. E aí, daqui um ano, o Martins consegue provar que o Corinthians estava errado, aí o prejuízo do clube é muito maior. Então, pelo que se fala, o Corinthians vai pagar 30% do salário dele até o final desse ano, e o salário do ano que vem o Martins vai abrir mão. Ou seja, ele tinha contrato até o final do ano que vem e vai receber 30% do salário somente desse ano. Complicado, vai ter que ser um acordo muito bem feito para não criar problemas lá na frente. Sabemos como que as coisas funcionam. Enfim, vamos aguardar aí a confirmação do acordo, mas o Marcelo Paz já deu detalhes confirmando o acordo com o volante venezuelano para a saída do jogador. Eu vou ser sincero com vocês, eu gostava muito do Martins em campo, mas o Corinthians está acima de qualquer jogador, de qualquer dirigente. Não andou da forma correta com o clube, realmente tem que ir embora para servir de exemplo para os outros. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar novamente sobre bomba. Outra grande bomba, mais um vexame envolvendo o Ministério Público dentro do Corinthians. Por incrível que pareça, o Ministério Público teve que cobrar o Corinthians e exigiu a retomada das investigações internas contra o ex-presidente
André Santos. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. Na última segunda-feira, dia 9, recebemos um comunicado do Conselho Deliberativo, que é presidido pelo Romeu Tomás Júnior, que as investigações contra os ex-presidentes André Santos, Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo, investigações de supostos gastos irregulares no cartão corporativo. Lembrando que o André Santos já confirmou que alguns gastos ele fez de forma irregular. O André Santos já foi denunciado e também o Duílio foram denunciados. E agora as investigações estão voltadas para os lados da gestão do Augusto Melo. O Conselho Deliberativo decidiu suspender, alegando que poderia-se cometer crimes de desobediências, a Comissão de Justiça e também a Comissão de Ética do clube, porque existe medida cautelar, por exemplo. Aliás, existem medidas cautelares contra o André Santos, que não pode falar com dirigentes, não pode ir até o Parque São Jorge. Absolutamente que isso acabou levando muitas críticas para os lados do Conselho Deliberativo, para os lados do seu presidente, o Romeu Tomás Júnior, e o Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, que é quem está à frente de todas as investigações, teve que tomar uma atitude e mais uma bomba acabou explodindo no Parque São Jorge. Porque o Ministério Público de São Paulo simplesmente cobrou formalmente Corinthians e exigiu a retomada imediata das investigações internas contra o André Santos. Em ofício enviado ao presidente do Conselho, Romeu Tomás Júnior, o promotor Cássio Roberto Concerino afirmou que não há base jurídica para a suspensão dos procedimentos. O Conselho, como eu disse a vocês, havia paralisado os trabalhos pelo fato de preocupações de possíveis crimes de desobediências da Comissão de Justiça e também da Comissão de Ética. Porém, para o Ministério Público, a restrição é apenas presencial e não impede o andamento das investigações por meios remotos, videoconferências e tudo mais. No documento, o promotor Cássio Roberto Concerino destaca que audiências telepresenciais já são amplamente utilizadas no judiciário e que o clube pode assegurar o contraditório e a ampla defesa sem interromper as apurações. O promotor afirma ainda que a paralisação não encontra respaldo legal e que a coexistência entre a medida judicial e os procedimentos internos é juridicamente possível e esperada. Então, simplesmente, o Ministério Público teve que exigir a retomada das investigações contra o ex-presidente André Santos. A minha opinião, quanto ao Ministério Público, através do promotor Cássio Roberto Concerino, ter que chegar ao ponto de cobrar a retomada das investigações, isso é um absurdo, isso é uma grande bomba de vergonha que acontece, mais uma que acontece dentro do clube. Sinceramente, essa questão de suspender, eu acredito que teria que ter sido um caminho, primeiramente, manda um ofício para o Ministério Público, estamos com essas dificuldades aqui, estamos analisando, de repente suspender, mas não, simplesmente vai lá e se suspende. Pelo que se fala, o presidente Osmar Stabile está dificultando as coisas para o Conselho Deliberativo. Ou seja, existe um distanciamento entre o presidente Osmar Stabile e o presidente do Conselho Romeu Tomás Júnior, que até o Osmar assumir eram unidos, agora se distanciaram. Motivos? Talvez coisas óbvias que já sabemos. Por exemplo, o Osmar, depois que assumiu a presidência, ele conseguiu o que ele queria e as pessoas que, digamos assim, contribuíram para que ele assumisse o cargo, agora ele simplesmente vai seguir o rumo dele e vai virar as costas para a maioria das pessoas. É assim que as coisas funcionam. Então, a primeira coisa que tem que ser feito é comunicar o Ministério Público. Eu já havia avisado a vocês que simplesmente monta uma agenda, informe o Ministério Público, tal dia é o Andrés, é o Oitiva tal, ou se não, simples caminho mais fácil, videoconferência. Agora, chegar a esse ponto de suspender e depois o Ministério Público ter que exigir a retomada, isso fica muito feio para o clube, sinceramente, beira o ridículo, isso é uma opinião minha. Por isso que eu falo, mais uma bomba explodindo dentro do clube e, sinceramente, mais um motivo, na minha visão, de se
de aproximarmos de uma intervenção judicial. Esses detalhes, essas coisas, ao meu ponto de vista, vai cada vez mais fazendo com que uma intervenção judicial avance cada vez mais. Enfim, vamos aguardar o que vai acontecer próximos dias, próximas semanas em relação a essas investigações, mas estamos vendo aí que a justiça já está ficando cansada de tantas dificuldades que o clube está impondo. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do Dorival, falando em grande evolução depois dos 2-0 contra o Bragantino. E quanto à confirmação feita pelo Marcelo Paz da rescisão do José Martínez, vocês acreditam que esse realmente foi o melhor caminho? E essa nova bomba que explodiu, o Ministério Público simplesmente exigindo a retomada das investigações internas contra o ex-presidente André Sanches. O que vocês pensam em relação a isso? E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!